Isso é um assunto que gera muita polêmica, porque como é uma cirurgia considerada simples, levianamente, por muitas outras especialidades que invadem a cirurgia plástica, na tentativa de praticar essa cirurgia conjuntamente conosco, criaram-se vários mitos sobre o aumento das mamas. E esses mitos todos criados levam a população a muito erro, né? Inclusive de avaliação muitas vezes do seu próprio resultado. O grande exemplo disso são as cirurgias onde fica extremamente marcada uma cápsula de retração na mama, uma coisa totalmente artificial, mas que passou a ser, de certa forma, um modelo admirado até em capas de alguns tipos de revista, que pode até se questionar a qualidade, mas se tornou uma verdade e a sociedade, uma parte da sociedade, reconhece esse defeito como uma qualidade. Mas, vamos lá. Melhor marca de implante não existe. Nós temos hoje dezenas de implantes que podem ser utilizados sem nenhum problema. O implante precisa ser texturizado, o implante precisa ter gel coercivo dentro, o implante precisa ter uma cápsula resistente a uma pressão, a um acidente de médio porte. E esses implantes que estão à venda hoje no Brasil, felizmente, são todos vistoriados e autorizados a sua venda e a sua colocação. Então, com relação à qualidade do implante, os pacientes podem ficar tranquilos que não precisa ser essa marca ou aquela, ser fabricado no Brasil ou fora do Brasil, ou ser ou não ser aquilo. Hoje, todas as marcas que nós temos cumprem por completo todas as exigências mais modernas que se tem a respeito da qualidade de um implante. Não existe uma marca melhor do que a outra. Eu acho que o que a gente precisa ter cuidado é quando aparece uma coisa sabidamente mentirosa, né? Nós temos muitas ocasiões em que eu já vi oferecimento de garantias vitalícias e de implantes que nunca vão precisar ser trocados. É muito importante saber que a troca do implante é determinada pelo organismo da paciente e não pelo implante. Depois de um determinado período, geralmente mais de 10 anos, e muito comumente por volta dos 12, 13 anos, esses implantes de qualquer marca, todos de boa qualidade, apresentam uma cápsula fabricada pelo organismo em torno deles, que é uma cápsula de proteção a esse corpo estranho, do contato desse corpo com o organismo. Essa cápsula começa a apresentar retrações, espessamento e até calcificações. E por isso ela precisa ser trocada, e isso acaba levando a um desgaste do implante, e é o que se fala de ruptura do implante. Essa ruptura é uma coisa silenciosa, não é? O paciente imagina a ruptura como uma explosão que aconteceu dentro dele. Não, você não percebe quando o seu implante perde a solução, tem uma solução de continuidade e perde a integridade da cápsula que contém aquele gel coercivo lá dentro. Mas isso, com o passar dos meses, pode dar reações inflamatórias, e essas reações inflamatórias são confundidas até com tumores, muitas vezes, por pessoas que desconhecem toda a fisiopatologia e a fisiologia mamária e o comportamento do organismo em relação a corpo estranho e reações cicatriciais. Tem muitos formatos. Esses formatos, acredito que são fruto de uma falta de observação com o que acontece com os implantes com o passar dos meses e dos anos. Todo implante fica redondo. Então, qualquer forma que você escolha de implante, que não seja a forma redonda, você está correndo um risco de posicionar esse implante e, quando ele ficar redondo, não esteja mais na posição mais adequada que você acha em relação à quantidade de pele que aquela mama tem, a relação entre contingente e conteúdo daquela mama, né? Em relação ao posicionamento do sulco mamário, em relação à projeção que você deseja para o colo dessa mama. Todas essas coisas
precisam ser entendidas, e se eu tenho certeza absoluta que todos os exames radiológicos mostram que um implante de silicone mamário, depois de um determinado período, e acima de um ano todos já estão assim, apresentam uma forma redonda, eu prefiro usar um implante redondo, porque eu já posiciono um implante no formato que ele vai ter pelos 10 anos, 12 anos que essa paciente permanecer com ele. Isso me dá uma garantia de que eu não vou ter dobra daquela ponta que era mais baixa para tentar dar uma ideia menos projetada, ou daquela parte inferior que era maior, onde se tentou compensar uma pitose, uma flacidez mamária somente com a colocação de um implante. O implante não tem turbina, o implante não é provido de asas. O implante tem peso. Uma vez colocado o implante, ele tende a se projetar em direção ao centro da Terra. O implante não sobe a mama. Isso é um cuidado que se precisa ter. O implante pode mudar o ângulo de projeção das papilas, que eram chamados de mamilos, né? Se você tem uma papila que olha para baixo e você preenche a parte inferior da mama, e isso pode ser feito com um implante redondo, você deixa 55% dele abaixo da linha da papila e 45% acima da linha, você vai ter uma mudança de ângulo de projeção dessas papilas. Essas papilas que olhavam para baixo, pode, com uma colocação um pouco mais inferior do implante, passarem a olhar mais superiormente. Embora os leigos e os que não entendem de anatomia mamária e de estética mamária imaginem que quanto mais alto o implante, mais alta fica a mama. E isso, em relação à papila, não é verdade. Já quanto à via de acesso, você tem inúmeras vias de acesso para colocar um implante. Você tem a mais tradicional e a mais, imagino, utilizada, embora eu utilize raríssimas vezes, mas a mais utilizada, que é a incisão inframamária. Aquela incisão embaixo da mama, uma incisão pequena de 3,5, 4 centímetros, e a colocação do implante. Você tem a via periareolar, que ela pode ser hemiareolar, só metade da areola, que eu não faço também, ou ela pode ser totalmente areolar, dar a volta na areola toda, uma incisão de 360 graus, dando a volta na areola. Essa sim, eu acho interessante porque ela permite associar uma pequena retirada de pele, justamente periareolar, e se você souber combinar com a projeção do implante, isso pode dar uma forma graciosa e ajudar a tirar a flacidez mamária com uma cicatriz bem disfarçada, separando as cores de pele entre a areola e a mama, porque vocês sabem que a areola e a mama têm cores de pele, muitas vezes até bastante diferentes. Você tem a via abdominal, que são duas na realidade. Pacientes que não têm nenhum procedimento abdominal e que essa prótese pode ser introduzida através do umbigo. Esse modo de introduzir através do umbigo, para brasileiro não funciona, porque o brasileiro já reclama de ter que trocar o implante a cada 10, 12 anos. E essas próteses que são colocadas em umbigo são próteses puramente salinas. Um implante já preenchido com silicone não teria como passar através do umbigo. A incisão é sempre muito pequena. E essas próteses entram fechadas como um tubo, são colocadas numa loja que é criada no local da loja mamária, tudo através do umbigo, e são depois insufladas, elas são cheias com solução salina. Muita gente faz a opção de colocar antifúngicos e até antibióticos dentro, e eu acho até que eu concordo com isso, porque a tendência de formar fungo dentro dessas próteses não é pequena. Mas aqui no Brasil praticamente não se usa isso, e são raríssimos os cirurgiões que têm pacientes querendo esse tipo de técnica, né? A oportunidade de se fazer isso aqui é muito pequena, embora se tenha equipamentos e próteses para fazer isso. Mas essas próteses perdem volume às vezes muito precocemente e ou causam, tem problema de contaminação interna, e isso faz com que se precise trocar esse implante antes do período que já é reclamado para as próteses convencionais, em torno de 10 a 12, 13 anos. A via abdominal também pode ser utilizada através da abdominoplastia, da plástica de abdômen, né, que é a dermodipectomia abdominal. Essa via, quando utilizada, ela é muito bem aproveitada
porque você fica sem nenhuma incisão na mama e sem nenhuma outra incisão extra no corpo. A paciente já teria que ter a incisão abdominal, aquela incisão que é longa e que fica mais ou menos na posição da incisão da cesárea, ou um pouco abaixo. E essa via abdominal permite a colocação de implantes mamários em qualquer plano que se deseje colocar e em qualquer volume. Não tem restrição, não é por ser uma colocação à distância que você teria restrição de volume. Se a paciente precisar de um volume maior do que a média, do que o habitual, não tem nenhum problema, essa via também é perfeitamente utilizada para isso. Nós já vimos inframamária, perialveolar, abdominal, pela plástica do abdômen, e abdominal via umbilical. Nós temos uma via muito interessante quando você não vai fazer procedimento mamário e nenhum procedimento abdominal, que é a via axilar. A via axilar é uma via que se presta à colocação de qualquer tamanho de implante, não tem limite de tamanho. Ela se presta para a troca dos implantes depois de 10, 12 anos, quando você vai trocar o implante. Você pode usar novamente a via axilar, você abre a axila, vai até o implante velho, retira esse implante pela axila e faz a recolocação. Pode ser trocado por um implante maior se precisar aumentar a loja, você pode aumentar essa loja. Você pode fazer o que quiser pela via axilar. Não existe esse limite que é dito muitas vezes por pessoas que nunca utilizaram a via axilar. Eu já ouvi muita bobagem, que via axilar dói mais, é mentira. A outra mentira é que a via axilar não permite a troca do implante por ela. Ou seja, não adianta você ficar sem cicatriz na mama agora, porque daqui 10 anos, quando você for trocar, você vai ter que cortar a mama. Isso é uma mentira. Você só vai cortar a mama se ela tiver caído, você amamentou 2 filhos, essa mama caiu e você quer fazer uma plástica mamária, que é a outra via de acesso para a colocação de implantes. Você tem uma mama com bastante flacidez, você faz uma cirurgia concomitante ao mesmo tempo. Você coloca o implante num plano mamário, isola este plano e faz a pexia, a retirada de todo o excesso de pele de mama, mesmo que a cicatriz resultante precise ser uma cicatriz longa, que vai depender diretamente da quantidade de pele a ser retirada. Muita pele para retirar, cicatriz longa. Pouca pele para retirar, cicatriz bem pequena. Não tem nenhuma pele para retirar, não precisa nem fazer cicatriz. Faz via axilar, que você não vai ter nem cicatriz na mama. Não precisa cortar a mama, já que não vai precisar tirar a pele. Sim, a videoendoscopia, que são as cirurgias videoassistidas, assume um papel muito importante na colocação do implante mamário. Principalmente quando é colocação pura de implante. A via umbilical é impossível sem videoendoscopia. Você precisa da videoendoscopia para fazer a via umbilical, porque tem inclusive bastante hemostasia para ser feita no trajeto da colocação dos implantes salinos. Mas essa a gente nem considera, porque no Brasil é pouco procurado, né, e pouco aceita, como já falamos, o implante salino é pouco aceito no Brasil. A via axilar se beneficia demais da videoendoscopia. É possível você colocar uma prótese axilar sem videoendoscopia? É possível. Existem excelentes cirurgiões que colocam maravilhosamente bem implantes por via axilar sem utilizar a videoendoscopia, né? E é importante se entender o seguinte: é melhor um cirurgião experiente sem a videoendoscopia colocando um implante axilar do que uma pessoa que não tem experiência, que nem é cirurgião plástico, usando videoendoscopia para colocar uma prótese axilar. É igual essas punções guiadas que tem de órgão hoje. Até 1981 no Brasil não existia ultrassonografia. A ultrassonografia chegou em 80, 81 no Brasil. Então, na cirurgia geral, nós fazíamos punção até de fígado, que é um órgão que sangra com imensa facilidade, principalmente nos pacientes que precisam de biópsia hepática. Nós fazíamos biópsia hepática cegas, sem acidente. Por quê? Porque o cirurgião era treinado para aquilo. O cirurgião operava muito, via muito fígado, sabia exatamente onde estava por uma simples percussão, sabia onde estava a margem do fígado, ia lá e fazia a sua biópsia com uma agulha própria que existia, sem ultrassonografia. Hoje em dia você tem acidentes com ultrassom, né? A qualidade da punção com o passar do tempo e a falta de necessidade de um grande conhecimento e uma grande intimidade com o órgão faz aumentar esse tipo de coisa, né?
E isso também se aplica à videoendoscopia. Agora, se você tem um cirurgião que é experiente, que consegue colocar tranquilamente um implante mamário sem videoendoscopia pela axila, e ainda faz o uso da videoendoscopia, eu acho que ele tem grandes vantagens. Eu, particularmente, utilizo a videoendoscopia quando faço implantes axilares. Às vezes nem para fazer toda a cirurgia, desde o começo até o fim, mas pelo menos para fazer o refinamento final, para acertar a loja, para a loja ficar uma loja bem regular, para não ficar nenhuma aderência, principalmente nos implantes retromusculares. Você tem o problema de às vezes deixar uma ou outra fibra do músculo ainda presa em algumas costelas, como não deveria se deixar. E quando é na frente do músculo, você às vezes tem o problema de não conseguir fazer uma hemostasia tão adequada e precisar se valer de outros métodos alternativos de hemostasia, que não é hemostasia direta sobre o vaso. E isso pode aumentar a incidência de um hematoma indesejado no pós-operatório. A videoendoscopia eu acho que ela é bem-vinda na via axilar, e às vezes se você tiver uma dificuldade até numa via inframamária de ver o polo superior da mama, de checar o seu descolamento, você tem alguma dúvida se o espaço está entre o peitoral maior e o peitoral menor, como deve ser o espaço quando é retromuscular a colocação do implante, você pode se usar da videoendoscopia até numa incisão inframamária para facilitar essa visibilização e a certeza do posicionamento adequado e simétrico dos implantes. Por falar em simetria, a gente não pode deixar passar isto. Jamais nós conseguiremos duas mamas simétricas. Simétricos são os implantes são idênticos, as mamas são diferentes, a costela que passa atrás da mama tem curvatura diferente, o tamanho dos músculos peitorais, principalmente os maiores, são diferentes do lado direito e do esquerdo, dependendo do lado que você carrega mais a sua bolsa, que você faz mais peso com aquele lado, ou o seu lado dominante. Você tem mais pele sempre numa mama do que na outra, você tem sempre um processo, um complexo areolo-papilar, que é o mamilo com a areola, né? Como se chamava antigamente, posicionados em posições diferentes e tem diâmetros quase sempre diferentes. Por isso, embora os implantes, as próteses, sejam exatamente iguais, vindo de uma forma de uma fábrica, o resultado final, a resultante, sempre vão ser mamas assimétricas, porque sempre o foram. Com relação ao músculo, você não tem essa coisa de ser melhor ou pior na frente ou atrás do músculo. Na realidade, você tem três opções em relação ao músculo. Você pode colocar na frente do músculo, atrás da mama, que é a retromamária, a retroglandular. Você pode colocar ainda na frente do músculo, mas atrás da capa desse músculo, que é chamada de fáscia muscular, que o espaço é chamado espaço retrofacial. E você pode colocar atrás do músculo, que é o retromuscular. Então, considerando-se o implante como referência, ele pode ser retroglandular, retrofacial e retromuscular. O que é melhor? O retromuscular permite aos radiologistas uma visibilização melhor das mamas quando eles fazem movimentos na mamografia. A mamografia é um exame que vai deixar de ser utilizado, porque a mamografia é extremamente nociva para o paciente. Ela vai dar lugar à termografia. Ainda não deu por questões econômicas. Não que seja mais caro. Ao contrário, é que os investimentos, os impostos, tudo, o número de gente ocupada para fazer termografia é muito menor do que para fazer mamografia. Mas ela dá um resultado muito bom para tumores. E você tem as ressonâncias, você tem o ultrassom, né? Uma mamografia tem radiação quase de 200 raio-x de tórax. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ser comedido, embora tem gente que peça mamografia aí de 6 em 6 meses, né? Mas tudo bem. Mas uma das vantagens que os radiologistas gostam e vão sempre recomendar o espaço retroglandular é que eles têm uma mobilização, tem até uma manobra que eles fazem, já bem definida, bem padronizada, para poder visibilizar toda a glândula mamária nas mamografias, mesmo nos pacientes com implantes mamários. A via retromuscular, ela acho que tem uma vantagem, que é permitir
uma menor chance de contratura muscular. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você abraça uma paciente que tem implantes retromusculares, mesmo que sejam implantes volumosos, você vai sentir uma mama firme, mas dificilmente você vai perceber alguma coisa estranha, como se ela tivesse com algum celular, daqueles tijolos antigos no bolso da blusa ou coisa parecida. E os implantes na frente do músculo, principalmente os que estão na frente da fáscia muscular também, que são retroglandulares, e que são a grande maioria dos implantes, quando você abraça a paciente, você sente uma firmeza a mais, por melhor que ele esteja macio. Eu sempre faço opção ou por retromuscular ou por retrofacial. Eu nunca coloco na frente da fáscia do músculo, totalmente desprotegido, protegido apenas pela glândula mamária. Eu pessoalmente não gosto dessa posição, porque eu acho que isso gera mais reoperações, isso gera mais artificialidade ao toque, à palpação, ao contato físico com a mão. Mas parece que na juventude essa ideia de turbinar e ser artificial começa a assumir um aspecto de admiração. Então eu questiono a capacidade de admirar a mama dessas pessoas que acham que mama dura e marcada é bonita. Eu acho que é um erro de avaliação, é uma coisa de inexperiência, é uma coisa de desconhecimento até da parte sensual, feminina que a mama representa. Essa escolha do tamanho é a parte mais complexa. Existem programas hoje no mundo, já que você via internet, tira fotografias e mostra como ficaria tal tamanho, com tal perfil, com isso, com aquilo, né? Na verdade, isso precisa de muita experiência do cirurgião, porque ao contrário do que todo mundo pensa, a altura da paciente influi muito pouco na escolha do tamanho do implante. O tamanho do implante está muito mais na largura da paciente, exatamente a largura a nível da linha mamilar, da linha papilar, a linha que passa pelas duas papilas, pelos dois mamilos, né? A largura do tórax nessa posição é que vai determinar que tamanho de implante cabe naquele tórax em primeiro lugar. E esse tamanho vai ser definido pela paciente, mas não em número, e sim em queixa. Por exemplo, você gosta das suas mamas próximas umas das outras, ou você gosta que as suas mamas tenham 2, 3 centímetros, 4 centímetros de afastado uma da outra? Porque embora isso possa parecer estranho, tem gosto para tudo. Tem gente que gosta que a mama nasça juntinha as duas, e tem gente que gosta de uma separação até maior das mamas. A mama tem que começar na linha axilar anterior, que é aquela linha que passa na lateral do tórax, bem na frente da axila, porque tem aquele sulco mamário lateral, né? A mama tem que começar ali. Ela pode chegar até próximo ao meio do tórax ou não chegar, mas eu não posso deslocar esta mama para o meio e deixar um vazio na lateral. Então eu não posso, com uma prótese de 250 ml, fazer uma mama ficar mais próxima um pouquinho ou mais afastada um pouquinho, porque essa prótese tem que começar obrigatoriamente na lateral, e se a paciente não tiver um tórax bem estreito, um implante de 250 ml vai deixar essa mama bem afastada uma da outra. Então essa paciente pode precisar de 300, 350, 400 ml. Não se assustem com esse volume. Você vai ver pacientes com implantes de 300 ml que parecem grandes. E você vai ver pacientes com implantes de 500 ml que não parecem grandes, e elas insatisfeitas querendo trocar por 600, 650, porque esses implantes estão afastados. A paciente tem uma loja mamária de 16, 17 centímetros de largura, ela tem um tórax super largo. Então isso faz com que o implante se espalhe naquela região e fique longe um do outro, porque ele tem que começar na lateral do tórax. Ele não pode começar deixando parede anterior de tórax descoberta de mama. O sulco lateral mamário, ele tem que existir inclusive nas mamas pequenas. E ele pode não existir na porção central. A marca central, aquele sulco aqui no meio, aquele colo, ele pode não existir. A paciente gosta, tem que aumentar o tamanho do implante para que o implante chegue até ali.
Então, o cálculo do implante é muito complexo de ser feito, ele não é difícil, mas ele é complexo. O paciente precisa estar, a paciente tem que estar desprovida de qualquer tentativa de iludir o médico. A paciente às vezes quer induzir o médico, ela imaginou que 350 para ela ficar bom, ela quer induzir o médico a 350, e para ela pode ser um implante grande que vai ficar feio. E às vezes ela tem medo de colocar 300 ml e ela precisa de um 450 para ficar natural, uma mola natural, por causa do tórax dela. Essa maneira de comparar implantes com outras pessoas é muito problemática, porque os tórax são completamente diferentes, né? Irmãs têm tóraxes completamente diferentes. E a outra coisa, muitas pessoas notáveis, muitas pessoas colunáveis, né, e que gostam de contar que fizeram cirurgia plástica, muitas vezes mentem no tamanho do implante que colocaram, e isso é sabido. Portanto, você pensa que queria ter uma mama parecida com a da fulana, e você lê na revista que ela colocou X, e ela muitas vezes colocou menos do que aquilo, e algumas vezes colocou muito mais do que aquilo. Então, cuidado com essas referências que vocês possam ter, porque elas são referências extremamente falhas, e que nada de outra pessoa se aplica a você. Confie no profissional. O país está cheio de cirurgião plástico, toda cidade pequena hoje tem cirurgião plástico, pelo país inteiro. Todos os cirurgiões plásticos têm formação suficiente para saber fazer essa escolha. Isso não tem que ser feito pelo paciente. O paciente tem que dizer: eu gosto cheia, eu gosto meio murcha ainda, eu não gosto que apareça, eu quero muito discreta, ou então eu quero chamativa. A paciente tem que ser honesta com o médico. Por isso que a consulta tem que ser feita médico e paciente. Porque se ela vai na frente de uma irmã, ela vai dizer o que a irmã quer ouvir. Se ela vai na frente do marido, ela vai dizer o que o marido quer ouvir. Principalmente se o acompanhante estiver patrocinando financeiramente a cirurgia. E isso não pode acontecer. O médico tem que dar chance para a sua paciente expressar a sua vontade, porque é a ela que ele deve atender. Assim como o pré-operatório. O pós-operatório é fundamental. O planejamento, você pode estragar uma cirurgia num mau planejamento, escolhendo uma prótese errada, escolhendo o local errado para colocar, escolhendo, não que o local seja errado, para aquela paciente não era o mais apropriado. Tem que ser feita uma escolha individual para cada paciente. O cirurgião não tem que gostar da técnica. Eu gosto via axilar, então eu coloco todas via axilar. Não, se eu precisar reduzir a areola, eu vou colocar periareolar. Agora, eu não vou fazer uma cicatriz na mama desnecessária, na minha opinião. Mas se a paciente disser: doutor, eu prefiro ter uma cicatriz no sulco mamário do que na axila, eu só preciso explicar para ela que uma cicatriz no sulco mamário, numa região que não é pilosa como o oco axilar, né, ela tem mais chance de desenvolver uma hipertrofia. E uma vez desenvolvida a hipertrofia, vai ter que fazer um tratamento e tudo. E ela desenvolver uma hipertrofia na axila é muito mais raro, é uma região muito menos propensa a cicatrizes hipertróficas e até a cicatrizes queloidianas, né? A região inframamária é mais propícia para isso. Quanto mais se aproxima do meio do tórax, mais ainda isso se torna presente. Mas os cuidados pós-operatórios, que é a sua pergunta, são fundamentais, porque os implantes retromusculares colocados atrás do músculo são doloridos. Eu tenho preferência por deixar um catéter, inclusive de peridural, nas primeiras 12 horas, para fazer analgesia na paciente, para o paciente não ter dor. A senhora pode tomar um banho, lavar as mamas, fazer tudo antes de ter a alta hospitalar, às custas de uma analgesia feita no catéter de peridural. Isso é uma preferência pessoal minha, e que quando o implante vai ser retromuscular, eu solicito aos anestesistas que deixem esse catéter para conforto da paciente. Isso é muito pouco utilizado, eu sei disso. A drenagem linfática precoce, o alívio daquele acúmulo de líquidos que leva muito à dor, e a colocação de dreno na loja de colocação do implante diminui muito esse desconforto também. Um implante sem drenagem linfática imediata e sem dreno, se o implante for retromuscular, essa paciente vai ter muita dor no pós-operatório. E eu já tive esse tipo de caso, porque no começo você custa se adaptar, você segue a rotina. Eu quebrei essa rotina. Eu faço drenagem linfática com menos de 6 horas de operado, a paciente já tem efeito
dos analgésicos e dos bloqueios anestésicos do transoperatório, e eu já estou com uma fisioterapeuta no quarto fazendo drenagem para a paciente. Esse paciente tem o seu dreno esvaziado 2 vezes ao dia, que é para sempre ter uma pressão boa e nunca permitir a coleção de líquidos extravasados ali e coletados no ambiente de colocação do implante, naquela loja de colocação do implante, que esses líquidos também provocam dor. E quando acumulam em grande quantidade, podem provocar uma migração do implante, principalmente no caso do reto muscular, cujo espaço é facilmente dissecado por um deslocamento da prótese. O paciente não pode se apoiar com as mãos para fazer força, para se levantar com as mãos. Use os músculos do abdômen, use as pernas para levantar. Mas a fisioterapia acho que é fundamental, com as drenagens e depois com as mobilizações da cicatriz do oco axilar, principalmente, porque é um lugar que, se você não tiver um cuidado especial, pode dar uma retração cicatricial se não for bem cuidado. Os cuidados pós-operatórios incluem não dirigir carros de direção eletro-hidráulica, que é bem macia, por 10 dias, a partir de 10 dias podem dirigir. Se for reto muscular o implante, permanece o uso de uma faixinha estreita colocada superiormente às mamas. Não tem pontos praticamente para retirar, porque as estruturas quase todas são intradérmicas de ponto perdido, então não tem essa preocupação com retirada de pontos, mas é importante que se esteja observando e essa paciente seja observada com gente experiente naquela cirurgia, né? Principalmente se for cirurgia axilar videoendoscópica ou via abdominal, é importante que a equipe que fez a colocação desse implante que faça o segmento dessa paciente. Os pacientes de fora que utilizam a técnica videoendoscópica para colocação de próteses, eu peço que eles fiquem em São Paulo e próximos a nós, pelo menos por um período de 10 a 12 dias, quando a gente já tem uma fixação melhor do implante, quando já não tem mais líquido nenhum na loja, a loja já está sequinha, quando o implante já está aderido aos tecidos adjacentes a ele e com uma possibilidade de deslocamento muito menor e uma necessidade de uma drenagem altamente especializada para a cirurgia videoendoscópica. Daí eu libero para que vá para a sua cidade, vá para o seu estado, vá para o seu país, para que lá seja dado o segmento, sempre com a nossa orientação. O uso dos meios de comunicação hoje e da informática, da eletrônica e principalmente das redes e da internet nos possibilitam muito, porque esses pacientes continuam se comunicando com a gente no pós-operatório e mandando informações e a gente controlando essa evolução. A gente tem que utilizar com ética, né, todas essas ferramentas no intuito de sempre oferecer mais segurança para o paciente. Segurança é a bola da vez e a segurança ela está também em você estar feliz com o seu resultado, você ficar contente com aquilo que você ganhou diante do sacrifício que você fez de passar por uma operação que a gente sabe que não é fácil. Muito obrigado.